Carla, as técnicas que são empregadas, né? Você adiantou um pouco para a gente que a respiração é uma das bases, entendeu? Mas eu queria que você tracejasse um pouco mais. Bom, eu não estou pedindo para você antecipar o que você costuma fazer para suas pacientes lá, né? Mas o que você costuma empregar para as pessoas, né? Nesse autoconhecimento, né? No desenvolvimento das pessoas, respiração, o que é, né? Conversa, enfim, não sei. Estou bem curioso para saber. Então, se me permite fazer uma correção, não são pacientes, são alunas. Ah, tá. E, assim, o caminho do yoga, eu vou falar sobre duas coisas, sobre o que é o caminho do yoga e como é uma aula, para você compreender como que eu emprego isso. O caminho do yoga, o Ashtanga Yoga de Patanjali, são 8 angas, 8 caminhos, 8 passos para que você possa se considerar um yogi. Então, primeiro começa com yamas e niyamas, 1 e 2, né? Yamas são atitudes internas que você tem para são atitudes externas que você tem para com o outro, para que você possa respeitar os limites dele. Dentro deles entram várias coisas, eu vou citar um deles que é a ahimsa, não violência. A atitude de não violência, não só não ser violenta no sentido de não bater, não brigar, mas as palavras que a gente diz, as escolhas que a gente faz, a gente pode ser muito mais violento às vezes em uma atitude, numa fala, do que você chegar e dar um soco na cara de uma pessoa. Então esse é um exemplo. Aí entra os niyamas, que são atitudes internas, coisas que eu tenho que agir para comigo mesmo, para que eu possa encontrar essa paz dentro de mim, esse equilíbrio, para que eu possa ir para os outros passos, né? E um deles é a purificação, né? A purificação dos sentidos, que são rotinas diárias que eu posso ter, começando quando eu acordo, raspar a língua, depois fazer a limpeza nasal, e entra a purificação que entra através também dos sentidos da meditação, enfim. São vários passos que eu não vou aprofundar, porque senão a gente ia ter que fazer um podcast só para falar sobre esses 8 passos. Mas eu acho que essa é o ensejo, viu? Primeira vez que você vem aqui, né? A gente pode até, né, combinar para a gente poder explicar, mas porque eu acho extremamente importante, né? E aí o terceiro passo, que é pranayama, são exercícios respiratórios, né? A gente, através de técnicas respiratórias, a gente contém o prana, que é a energia vital que vem através do ar que a gente respira e equilibra os nossos meridianos energéticos. E aí depois, quarto, vem asanas, que são as posturas. É a parte que a gente faz aquelas posturas bonitas que as pessoas julgam humanamente impossíveis, mas não é bem por aí. Para você fazer uma postura desafiadora, você vai passar ainda por um caminho que talvez você nunca faça a postura. Não é sobre peripécias que você vai fazer. Yoga não é sobre isso, sabe? Yoga é sobre você conseguir conservar a sua atitude mental de olhar para dentro. Aí o quinto passo, que é pratyahara, abstração dos sentidos, recolher os sentidos para dentro, e aí depois de pratyahara, que está interligado com dharana, que é a concentração. E depois o sétimo, que é dhyana, meditação. E o oitavo, que é samadhi, que é um estado de absorção do eu, em que a gente entra no estado de meditação. Então, de forma mais pragmática, para você compreender, quando a pessoa vai fazer uma aula de yoga, ela vai chegar na aula... tem um tapetinho de yoga, a pessoa senta lá, eu vou chamar para fechar os olhos, convite à introspecção, a olhar para dentro de si. Naquele momento, o yoga é um momento de conexão de você consigo mesmo, você com seu corpo. Eu vou convidar a pessoa a olhar a respiração, desacelerar a respiração, que através da respiração a gente acalma os nossos pensamentos, a gente controla o nosso corpo, a nossa mente pela respiração, e a gente controla o corpo pela mente. Então, quando a gente tem domínio sobre a nossa respiração, a gente domina a nossa vida. E aí eu convido a essa introspecção, né, olhar para a respiração, porque isso faz desacelerar um pouquinho a mente. Aí depois disso a gente começa a prática de asanas, as posturas. Então começa é uma prática crescente. Primeiro vai posturas que preparam as articulações, aí depois alongam, umas mais desafiadoras. É possível para todos os corpos, é adaptável para todos os corpos. As pessoas pensam que eu vou chegar lá, vou colocar elas para ficar de cabeça para baixo, não vou. Não tem como fazer isso. A pessoa precisa dar um tempo de prática para começar a desenvolver outras posturas. Então tudo leva tempo, sabe? E depois foi o auge, fez todas as posturas e tal, alongou o corpo, trabalhou força, equilíbrio, propriocepção. E aí eu vou
descendo o nível da aula até ela entrar no relaxamento, que é o Shavasana, o nome da postura. E tem até camiseta que as pessoas usam. Eu vim aqui só pelo Shavasana, que é o relaxamento e é o momento que as pessoas podem dormir, se elas quiserem. Acho que a galera tempo, começa, né? que nem a gente tem um amigo aqui que ele é fisioterapeuta, né? Mandar até um abraço pro Magno, né? E a galera, né? Ele trabalha um profissional de mão cheia, né? Fisioterapia esportiva. E ele fala que a galera vai lá para fazer, né? Que assim, tem todo o treinamento e tal, mas a galera vai mesmo pelo choquinho, entendeu? Eles ficam esperando aí, no caso, nas devidas proporções. É o Shavasana. Shavasana, né? Shavasana. Ah, tá, depois eu aprendo. É muita informação, né? Então, assim, quer dizer que a galera já se pudesse, já ia direto. Às vezes a professora começa pelo Shavasana. Mas, assim, tudo na prática tem o objetivo de estar ali, não está à toa. Então, o Shavasana, que é o Yoga Nidra, Nidra significa sono, é o momento do relaxamento, é quando o corpo ele absorve todos os efeitos da prática. Todas as posturas, elas têm funções psicofísicas do nosso corpo. Elas não trabalham só o corpo físico, mas trabalham mente e emoções também. E aí, na hora do Shavasana, tudo faz sentido para o corpo. Ele absorve, né? O nervo vago, ele transmite essas informações, enfim. E aí, através desse relaxamento, a pessoa sai com outra energia da aula, sabe? Então, aí eu coloco tudo isso em prática. E depois do relaxamento, vem Pratyahara, Dharana e Dhyana, que é a abstração dos sentidos, concentração e meditação. Depois de trabalhar todo o corpo, trabalhar a energia que fica presa, né? Emoções são energia querendo se movimentar. Então, as tensões, muitas vezes, são emoções armazenadas no nosso corpo. E através da prática de posturas, a gente movimenta essa energia para que no momento da meditação a gente tenha uma mente mais disponível, porque existe uma diferença entre você meditar sem fazer as posturas e você meditar depois de fazer as posturas. Então, a sua capacidade de concentração é muito maior para que se chegue no Samadhi, que é o estado de absorção do eu. Para as pessoas não levarem isso para algo que seja muito esotérico, Sim. Mas é para um estado mesmo em que você está plena. Parece uma dissociação do corpo no momento da meditação, que você fecha os seus olhos e você consegue não se identificar mais com os pensamentos. Então, não é que você não vai pensar, seus pensamentos vão cessar, você não vai pensar em nada, não. Mas naquele momento, seus pensamentos são secundários. A sua consciência, ela está focada realmente nesse estado de unicidade, de união com o todo, de esquecer essa questão de separatividade, porque é o que faz a gente sofrer, né? A gente sofre porque nos sentimos separados. Exato. Do nosso corpo, nos sentimos separados uns dos outros, e nós viemos da mesma fonte, né? A fonte divina, Deus, enfim. Nós somos pequenas expressões de Deus. Porque quando eu tiro da minha cabeça que eu não sou um ser individual, eu sou o objetivo do yoga é trazer a gente para essa conexão consigo, esse corpo e esses pensamentos que a gente se identifica. Sensacional.